Olá, meu querido aluno. Sejam todos bem-vindos à nossa videoaula de hoje, onde iremos falar sobre Platão, o grande filósofo matemático. De acordo com alguns historiadores, o nome desse filósofo grego era Aristóteles, mas ele teria ganhado o apelido de Platão. Há muitas discordâncias sobre a data de nascimento de Platão. O mais provável é que tenha sido por volta de 427 a.C. ou 428 a.C. Ele morreu em 348 a.C., ano em que ocorreram os 108º Jogos Olímpicos da Antiguidade. A história de Platão está ligada a dois grandes filósofos, Sócrates, de quem ele foi aluno, e Aristóteles, de quem ele foi professor. Foi Platão quem fundou a Academia de Atenas, escola onde estudava e conversavam sobre filosofia, matemática e outras áreas de interesse. Essa escola funcionava em um parque repleto de árvores, alamedas, estátuas, templos e até sepulcros de ilustres atenienses. O nome Academia foi originalmente dedicado a um lendário herói ático chamado Academos ou Ecademos, que emprestou o nome à área. Além de filósofo, Platão era um grande apaixonado pela matemática, em especial pela geometria. Um exemplo disso era a inscrição que havia na entrada da academia: que não entre aqui aquele que não sabe geometria. Platão desenvolveu um interessante estudo sobre os poliedros. Alguns dos poliedros estudados por ele ficaram tão famosos que passaram a ser chamados de poliedros de Platão. Esses poliedros têm características especiais. As faces têm o mesmo número de arestas. Os vértices recebem o mesmo número de arestas. E vale a relação onde a quantidade de vértices mais a quantidade de faces menos a quantidade de aresta é igual a 2. Veja alguns exemplos. O primeiro deles é o hexaedro. O hexaedro tem 8 vértices, 6 faces e 12 arestas. O próximo é o tetraedro. Tem 6 vértices, 4 faces e 4 arestas. O outro poliedro de Platão é o octaedro. Esse, por sua vez, tem 6 vértices, 8 faces e 12 arestas. O dodecaedro. Vinte vértices, 12 faces e 30 arestas. O icosaedro. O icosaedro tem 12 vértices, 20 faces e 30 arestas. Poliedros de Platão e a relação de Euler. O matemático Leonard Euler, que nasceu em 1707 e faleceu em 1783, estabeleceu uma relação entre o número de vértices,
o número de arestas e o número de faces de um determinado poliedro, que ficou conhecida como relação de Euler. A relação de Euler é a seguinte: a quantidade de vértices mais a quantidade de faces menos a quantidade de arestas sempre vai ser igual a 2. Ou a quantidade de vértices mais a quantidade de faces vai ser sempre igual à quantidade de aresta mais 2. Observe esse cubo. Observe este poliedro. Este poliedro ele tem 8 vértices, 4 em cima e 4 embaixo. Ele tem 6 faces, uma na frente, outra atrás, do lado direito, do lado esquerdo, em cima e embaixo. E ele tem 12 arestas, 4 embaixo, 4 em cima e 4 dos lados. Vamos conferir neste poliedro a relação de Euler. A primeira relação é que a quantidade de vértice mais a quantidade de face menos a quantidade de aresta vai ser igual a 2. Então, se eu tenho 8 vértices mais 6 faces, 8 mais 6, 14. Menos a quantidade de aresta, que é 12, 14 menos 12 é igual a 2. A segunda relação, que diz que a quantidade de vértices mais a quantidade de faces vai ser sempre igual à quantidade de aresta mais 2. A quantidade de vértices é 8, mais a quantidade de faces é 6. 8 mais 6, 14. A quantidade de aresta é 12, mais 2, 14. Então, 14 é igual a 14. Podemos afirmar que este poliedro possui a relação de Euler. O meu muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima!